Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de física? Então o tema da nossa aula de hoje é campo magnético. Essas são as aulas de 14 a 17 do regime especial de aulas não presenciais, que faz parte da quarta quinzena do segundo semestre. Nós vamos começar o nosso estudo com a breve introdução do que vem a ser então magnetismo, tá? O estudo do campo magnético, ele faz parte, então, de uma área da física chamada eletromagnetismo. O eletromagnetismo tem como função estabelecer relação entre a eletricidade e o magnetismo. A relação entre os dois, no início, ela não era bem definida. Inclusive, os dois eram estudados de uma forma completamente separada. Só, depois, muitos anos depois, é que eles começaram, então, a perceber a relação entre os campos elétricos e magnéticos. O estudo do campo magnético, ele faz parte de um fenômeno chamado magnetismo. O que é o magnetismo? O magnetismo é um fenômeno relacionado entre a atração de ímãs e metais ferrosos. Os ímãs são pedras naturais encontradas na natureza, e a história data de pastores de ovelhas que pastoreavam ali a região da Grécia Antiga e que essas pedrinhas ficavam grudadas nos cajados. Como a região se chamava magnésia, foi dado então o nome dessas pedras de magnetita. Daí veio o nome então magnetismo. Os ímãs, eles têm algumas propriedades magnéticas. Nós vamos começar definindo então o que venham a ser ímãs. Ímãs são objetos capazes de atrair metais ferrosos, ou seja, metais que tenham ferro na sua composição. E eles têm algumas propriedades magnéticas. As propriedades magnéticas da matéria são a inseparabilidade magnética. Então, o ímã ele vai ter sempre dois polos, um chamado norte, o outro chamado sul, por influência dos extremos da Terra, e eles nunca poderão ser separados. Então, se eu pegar um ímã aqui, ó, como está no desenho, e separar ele ao meio, você não vai ter separação entre os polos. O que vai acontecer? As partículas do interior desse ímã vão se reorganizar de forma que nós teremos um novo ímã com dois polos distintos. E assim infinitamente. Nós temos que hoje na ciência moderna não se admite monopolo magnético. Então não existe separação entre os polos magnéticos. Aqui nós temos um cano composto de metal. E aí quando você passa um ímã por ele, o que acontece? A atração que há entre o ímã e o tubo de metal faz com que ele desça de uma forma mais lenta, ok? A segunda característica, a segunda propriedade magnética é a interação entre os polos. Lembra da eletricidade que nós tínhamos cargas elétricas de mesma natureza se repelem, cargas elétricas de natureza oposta se atraem? Aqui vai ser bem parecido, só que ao invés de ser natureza, de positivo ou negativo, nós teremos polos. Porque nós estamos falando da extremidade do ímã. O ímã vai ter sempre duas extremidades, uma extremidade a gente vai chamar de sul e a outra extremidade de norte, tá? Então, da mesma forma que a gente tem na eletricidade, polos de mesma natureza se repelem e polos de natureza oposta se atraem, ou seja, o norte repele o norte, o sul repele o sul, assim como o norte e o sul se atraem e o sul e o norte também se atraem, tá? E a terceira e última é que se a gente deixar livre o eixo de rotação de um ímã, ele vai se alinhar de acordo com o campo magnético da Terra. Por isso que nós temos então as extremidades do ímã chamado de norte e sul, por conta dos polos norte e sul da Terra. Então, a primeira utilização do ímã foi para o quê? Bússola, tá? A bússola foi usada ali, data lá de 1200, pelos chineses que usavam então nas navegações. O que vem a ser então esse tal de campo magnético? O campo magnético é a região do espaço ao redor do ímã que vai compreender a ação da força magnética. Então, toda vez que eu tenho um ímã, ao redor dele, na região do espaço ao redor dele, nós temos então um campo de força chamado campo magnético. Ele representa a ação da força magnética, tá? Aqui nós temos então o desenho, o nome desse pozinho aqui se chama limalha de ferro. E quando eu coloco aqui, ó, dois ímãs, ou dois polos, um ao redor um de frente ao outro, nós vamos ter a formação então
das linhas de campo, né? Então, campo magnético é a região do espaço e linhas de campo seria a representação gráfica, um desenho para representar a ação da força magnética, tá? Aqui nós temos, então, que o Sol tem um campo magnético, a Terra tem um campo magnético, né? Que são essas linhas aqui, que é a representação gráfica desse campo magnético, mas campo seria toda a região ao redor do ímã. Como nós já falamos aí, né, nos tópicos anteriores, a Terra ela funciona como um grande ímã. Antes da bússola, quando as pessoas estavam em alto mar, elas não tinham como se orientar. Então, às vezes elas usavam as estrelas, só que dependendo da época do ano, as estrelas mudavam de posição. E mais tarde foi usada então a bússola. A bússola era uma forma muito eficiente dos marinheiros se orientarem então quando eles estavam em alto mar. A Terra, ela funciona como um grande ímã. Então, é como se ela tivesse no interior, no núcleo dela, um ímã que tivesse as extremidades norte e sul. E é por isso que a bússola, né, quando deixada o seu eixo livre, de forma que ela possa rotacionar, ela vai sempre se orientar com esse campo magnético da Terra, tá? Só que o que acontece? Como o norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra, onde está o norte geográfico da Terra está o quê? O sul magnético. E onde está o sul geográfico da Terra, na verdade, está o norte magnético. Por quê? Por conta da propriedade de interação entre os polos de um ímã, ok? O norte magnético está no sul geográfico da Terra e o sul magnético está no norte geográfico. Vamos então para resolver os exemplos. O exemplo número 1 diz o seguinte: comente as possíveis consequências da invenção da bússola para a história no século XVIII. Então, quais foram as consequências para a invenção da bússola no século XVIII? A bússola diz respeito à orientação espontânea de um ímã quando colocado de modo a ter liberdade de movimento. Percebeu-se que essa orientação coincide com a direção norte e sul da Terra. Com base nisso, foi inventada a bússola. Desde então, a navegação marítima teve grande desenvolvimento porque as viagens passaram a ser realizadas com mais segurança por causa da orientação mais precisa propiciada pela bússola. Então, com essa propriedade magnética do ímã, né, que ele pode se orientar com o campo magnético terrestre, as navegações ficaram mais seguras, né? Porque quando você está em alto mar, é difícil se orientar porque o que você vê é uma vastidão de água, né? Você só vê o oceano, não tem como se orientar para onde que está indo, né? Então, antes da bússola se usavam as estrelas e por muitas vezes os marinheiros ficavam perdidos. Aí vem as mitologias, né? Das sereias, dos monstros marítimos. E com a invenção da bússola ficou bem mais simples, ficou bem mais seguro as viagens em alto mar. Vamos para a próxima? Vamos para o exemplo número 2. As 3 barras metálicas a seguir têm dimensões e massas iguais. Então, nós temos a barra PQ, XY e AB, certo? Ao realizar alguns experimentos, foram obtidos os seguintes resultados. A extremidade P atrai a extremidade Y e a extremidade A. A extremidade B atrai a extremidade X e a extremidade Q. A extremidade A repele a extremidade Q. Então, aqui nós temos algumas informações e ele vai fazer a seguinte pergunta. Com base nos resultados, né, de aproximar as barras, nós temos que determinar quais delas estão imantadas, ou seja, quais delas são ímãs. Então, primeira coisa, nós vamos nomear aqui para ficar mais fácil, barra 1, barra 2 e barra 3, certo? A barra 1 é a barra PQ, a barra 2 é a barra XY e a barra 3 é a barra AB. O que ele fala? Que a extremidade A repele a extremidade Q. Então, nós sabemos que os ímãs são capazes de atrair metais ferrosos, porém, não é capaz de repelir. Então, qualquer um dos polos, tanto o norte quanto o sul, é capaz de atrair metais ferrosos. Portanto, se a extremidade A repele a extremidade Q, quer dizer que tanto a barra 3 quanto a barra 1 são ímãs, simplesmente pelo fato deles se repelirem, ok? Então, esses dois aqui se repelem. Qual outra informação que ele fala? Que a extremidade P atrai a extremidade X e a extremidade A. Então, essa P atrai a X e atrai a A, certo? Então, nós podemos dizer que se essa daqui for norte, essa aqui será o quê? Sul, porque ela atrai, são opostos. E se ela atrai a extremidade Y, quer dizer que a extremidade Y tem que ser o que também?
Se a barra 2 fosse um ímã, a extremidade Y teria que ser Su. Assim como a extremidade A, ok? Vamos para a próxima informação? A extremidade B atrai a extremidade X e a extremidade Q. Então, se essa daqui é Sul, essa daqui só pode ser o quê? Norte. Se essa daqui é Norte e ela atrai a extremidade X, aqui tem que ser o quê? Sul. E a extremidade Q também tem que ser Sul. Existe um monopolo magnético com dois polos iguais? Não existe. Como a gente definiu lá no início, não existe monopolo magnético. Portanto, a barra 2 é simplesmente ferro, tá? Ela não pode ser considerada um ímã. A resposta, um ímã pode atrair uma barra de ferro e vice-versa. Porém, a repulsão só ocorre entre ímãs. Portanto, a barra 1 e a 3 são ímãs, entretanto, os polos da barra 2 podem ser atraídos por qualquer um da barra 1 e 3. Portanto, a barra 2 não pode ser um ímã, porque não existe dois polos iguais dentro de um mesmo ímã, certo? Então, esses foram os exemplos de hoje. Eu agradeço a participação de vocês nessa aula. Qualquer dúvida pode me chamar no particular ou deixar nos comentários que eu responderei assim que possível, certo? Espero que estejam todos bem. Até a nossa próxima aula.